Boa noite, minhas irmãs embaixadoras, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas, sejam muito Boa bem. noite, graça e paz. Graça e paz, tudo bem, Renata? Seja muito bem-vinda. Seja muito bem. Qual que é a sua dúvida, minha irmã? Deixa eu já tirar sua dúvida. É você que perguntou lá Ah, no grupo, né? eu, uhum. Em relação às, eu vi lá que tu tem no site um monte tudo é separado, mentoria separada, clube separado, mapa separado, esqueci o resto. É, academia, Sim, tá. Tudo é separado, sim. tá. É Era tudo isso que eu queria separado. saber. É tudo separado. Porém, o Clube da Bíblia, o Clube do Emagreça com a Bíblia, como a gente está montando ele agora, as primeiras 1.000 mulheres que fundar esse clube, elas vão entrar de graça, vai ter perpétuo, não vai pagar nada para ficar com a gente, entendeu? Então, tudo que Deus for trazendo para o clube, as fundadoras vão ficar comigo sem pagar nada, entendeu? Então, nós já estamos quase atingindo isso. Então, assim que atingir, aí a gente vai fechar e depois disso, aí a gente vai cobrar uma taxa para a pessoa poder entrar. Entendeu? Porque Eu aí, entendi. porque mais de 1.000 pessoas, a gente já tem que colocar em plataforma, aí tem gastos e tem equipe que precisa trabalhar, Sim, entendeu? sim, Então, entendi. o clube é onde a gente chama as mulheres, fala que está acontecendo esse movimento, né? Dessa forma. Uhum. Agora, cada um lá, o dos outros, aí um tipo de provisão de Deus. A gente chama de provisão de Deus. Igual isso daqui que está acontecendo aqui é uma provisão de Deus, porque Ele que revelou para nós, né? Sobre a raiz muitas vezes a gente fala, gente, por que que eu tenho essa compulsão? Por que que eu tenho essa gula? E aí o Senhor está revelando para nós na palavra dele. Então, isso é provisão do Senhor, né? Então, Amém. Uhum. isso e essa provisão do Senhor, depois ele vira um PDF, ele vira alguma coisa para poder abençoar outras pessoas, né? Então a gente põe Entendi. aí num valor muito, muito assim acessível para que Simbólico. Uhum. todos porque é justamente para pagar mesmo essas coisas de plataforma, essas coisas de equipe. Eu não consigo fazer tudo sozinha, né? Então eu preciso de pessoas trabalhando comigo. Amém? Entendi. Ficou Amém. claro, mesmo? Obrigada. Ficou claro? Eu consegui pegar um pedacinho da palavra Do mesa agora. Uma profética? Do mesa benção. profética? Uma benção. Obrigada. Depois eu vou colocar lá no grupo e aí você pode ver na hora que você tiver tempo, na hora que você estiver fazendo alguma coisa, veja, porque isso é bênção para nutrir o nosso espírito, tá bom? Tá bom. Eu falo que o mesa profética é a herança de quem entra no movimento Reconstrução. É herança, porque isso daqui é o que nutre. Minha irmã, isso daqui é o que tem. O mesa profética é o que tem me mantido de pé nesse projeto. Porque Eu achei lindo o teu testemunho. é Hum. batalha, é batalha. Então, o que eu contei do reconstrução, da onde saiu a palavra reconstrução, foi o Senhor que me revelou em sonho. Muito lindo. Muito lindo. Deus abençoe. Amém. Então vamos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindas. Vamos orar para a gente entrar aqui no nosso primeiro dia de valendo, né? Depois de 24 horas que que você já entrou, desde o primeiro dia que a gente teve as orientações. Então vamos orar. Eu quero ouvir mais algumas de vocês e depois a gente já vai entrar aqui. Eu quero dar para vocês aqui mais. Eu vou dar uma breve recapitulada na raiz sobre a fertilidade e sensualização. E eu vou te dar mais uma raiz hoje, né? Que o Senhor me revelou sobre
por que que eu tenho a gula, por que que eu tenho a compulsão, por que que eu não me liberto disso? Isso é uma prisão espiritual e você precisa entender para você poder lutar contra essa prisão. Amém? Então Deus vai te trazer essa revelação hoje aqui, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos bendizer o Senhor porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigado por essa oportunidade que nós temos aqui de estar mais uma vez reunidas para pensar na tua palavra, para meditar naquilo que o Senhor quer revelar ao nosso coração. Pai, essas revelações sobre as prisões espirituais, elas são muito profundas, Pai, e nós necessitamos, carecemos, Pai, da tua graça para poder entender. Carecemos da tua misericórdia, carecemos do agir do teu Espírito Santo para discernir para nós, porque a tua palavra diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Não há outra forma de a gente entender a sua palavra se o teu Espírito não nos revelar. Não há outra forma da gente encontrar entendimento se o seu Espírito não abrir o nosso entendimento. Abre, Espírito Santo, os olhos do nosso entendimento para que possamos ser libertas. A tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós estamos nesse processo, Pai, de santificação, que a tua palavra é quem nos santifica. A tua palavra é quem nos mostra onde nós estamos aprisionadas. Então, Pai, em nome de Jesus. É em nome de Jesus que eu te peço, Pai. Em nome da autoridade do poder que o Senhor deu ao Senhor Jesus, eu te peço, Pai, abra o nosso entendimento. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar e nos dê ferramentas, Pai, necessárias para lutar contra essas raízes, essas prisões espirituais, Pai. Em nome de Jesus, traz consciência que como nós estudamos lá em Êxodo 19 hoje, que a tua presença se manifestou ali no Sinai e o monte tremia, Pai. Em nome de Jesus, faça hoje essa revelação no nosso ser, Pai, que o nosso corpo venha estremecer em nome de Jesus, que o nosso corpo venha entender e que venha a tua presença sobre nós, nos limpando, nos arrancando de todas as prisões espirituais, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, eu coloco a vida de cada uma das mulheres que está aqui, participando aqui do desafio de 3 dias. Eu coloco, Senhor, as que irão ver depois. Eu coloco as que o Senhor vai trazer depois, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nos liberta. Nós queremos ser livres para a tua glória. Nós queremos, Pai, assumir a nossa identidade de sacerdócio, de sacerdote real, de embaixadoras, Pai, de tesouro precioso e escolhido do Senhor, como o Senhor revelou para nós na tua palavra hoje, Senhor. Ah, Pai, como o Senhor é gracioso, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom para nós, Pai. Obrigado por essa oportunidade, obrigada pela oportunidade de meditar na tua palavra. Nós sabemos que só estamos de pé porque o Senhor nos sustentou. Nós sabemos que o mal não nos consumiu porque o seu sangue está aplicado em nós, porque se não fosse isso, como nós estudamos lá em Êxodo, Pai, o mal não entrou na casa do povo porque o seu sangue estava na porta. Então o mal só não pode nos destruir porque o teu sangue está aplicado em nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pela sua proteção. Obrigado pelo teu sangue estar sobre a nossa casa. Obrigado pelo teu sangue estar nos nossos esposos, dos nossos filhos. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue estar nos negócios, Pai, que o Senhor proporciona para nós termos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue estar no trabalho, que o Senhor traz a provisão para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, muito obrigado. Gratidão é a palavra que expressa o nosso coração nessa manhã, aqui no Japão e nessa noite no Ah, Brasil. tá. Pai, em nome de Jesus, Mas é só continua até se dezembro, revelando daí para dezembro nós. eu paguei dízimo pra Continua Socorro, nos aí... abençoando, Pai. Não, Em eu tô mandando pra nome ela do só o Senhor Jesus. 160. Em nome do Senhor Jesus. Continua, Pai, conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Vamos lá. Hoje eu quero saber. Ah, eu quero ouvir, mas nós vamos tirar uns minutinhos só, porque hoje eu quero aprofundar um pouco na palavra, tá bom? Então nós vamos tirar uns minutinhos. Eu quero saber.
seu, é, você se apresentar, né? Da onde você o que que você faz. E eu quero saber como foi seu primeiro dia hoje aqui no desafio. Como que foi? Você conseguiu, né, seguir a sugestão de cardápio? Você se libertou do pode, não pode? Você fixou a sua mente lá na onde eu instruí ontem, que foi na apenas na sugestão de cardápio, comer o mais limpo possível para você realmente ter ali o resultado. Nas primeiras 24 horas, depois que você começou o jejum e começou a se alimentar daquilo que é a sugestão do nosso cardápio, você vai ter uma diferença enorme na balança, porque isso vai te ajudar a desinchar, começar a desinflamação no seu corpo. Então eu quero ouvir você, quem que vai ser a primeira aí que vai falar comigo? Vamos lá. Bora, minhas irmãs, pra gente não perder tempo. Quanto mais a gente perde tempo, mais menos a gente aprende aqui da palavra. Eu preciso ouvir vocês. Se eu não ouvir vocês, como que eu vou orientar vocês? Vamos lá, como que foi esse primeiro dia? Abra aí o seu microfone e fale comigo. Quem não falou, quem falou ontem pode falar também, se tiver aqui. Acho que hoje muitas mulheres não conseguiram entrar. Ana, Oiê, tudo bem? tudo bem? É, hoje foi assim, eu consegui fazer, né, certinho, consegui a quantidade de água Glória a Deus. até agora e tô bem. Eu fui na academia hoje Olha, e tô bem até agora, você tô começou a me sentindo academia. bem. Você começou a academia depois que você entrou no desafio ou você já estava fazendo academia? Não, eu já estava fazendo, mas é aquela coisa, eu ia um dia sim, 2 dias não, um dia sim, uma semana não. Aí hoje minha filha tinha balé e a academia fica perto do balé. Aí eu falei, devia ficar aqui 1 hora esperando ela terminar o balé. Aí eu já fui e Remi no fiquei lá tempo. na academia. Quando terminei, eu já, assim, fiz pelo menos 40 minutos. Aí ouvindo você, eu Glória a Deus. aproveitei para ficar ouvindo lá os vídeos que for faltando. E fiz os 40 minutos de academia, vim para casa, consegui limpar a casa todinha. Acabei agora, e agora eu vou tomar um banho e e dormir. Ó, olha Então rendeu bem o dia. como a palavra de Deus nos faz produzir, né, Ana? Como a palavra É, de Deus nos faz produzir. Olha só, você já está rendeu dando bem. passos tremendos. Então, minha irmã, esse é o novo hábito que Deus quer que você coloque na sua vida. Produtividade. Você é produtiva para o reino. Você é embaixadora, você é sacerdócio santo, real do Senhor. Amém? Amanhã nós já vamos ver o resultado. Você colocou, você conseguiu tirar. Ó, eu quero que vocês, minhas irmãs, tirem uma foto de vocês. Não precisa me enviar, tá? Depois que vocês verem a diferença. Se vocês acharem que vocês vai fazer o antes e depois de vocês. Se vocês acharem, olha, eu vou, não precisa mostrar rosto, não precisa mostrar nada, sabe? Tira uma foto de vocês com uma roupa bem justa hoje, de preferência da mesma cor. Se for preto em cima, põe preto embaixo também. Se for branco, mas da mesma cor. Por quê? Porque você vai ver a diferença das suas medidas, tá bom? Então, tira uma foto, né, de uma roupa bem justa e depois, no terceiro dia, você vai tirar outra foto com a mesma roupa. E aí vocês já vão ver a diferença. Por que isso, Angelita? Porque a sua mente precisa entender a transformação que você está vivendo. A nossa mente ela é muito fotográfica, ela é muito visual. E isso vai fazer, vai ativar o que em você? Vai ativar em você a motivação. Entenderam? Então a foto é por causa disso. Às vezes as mulheres, eu não quero tirar foto, não, tô muito feia. Gente, não é. É para motivar a sua mente. Entendeu? E de preferência tenha uma foto onde você estava magra, onde você era magra na época, e fique olhando essa foto e fale, eu vou chegar a isso daqui. Meu objetivo é isso daqui. Por quê? Isso daí entra no que a Bíblia fala de visão. Se a gente não tem visão, a gente não sabe onde que a gente quer chegar. Entenderam? Se a gente não tem uma visão, a gente não sabe onde que a gente quer chegar. Por isso que Abacuque fala: escreva com letras grandes a visão, para que até a pessoa que passe correndo
Veja o que que é a visão. Então, o que que Deus está querendo nos ensinar isso daí? Nós temos que ensinar para nossa mente todos os dias o que nós queremos, quem nós somos. Por quê? Porque o pecado, ele distorceu esse conceito na nossa mente, minhas irmãs. O pecado, ele deturpou a nossa mente. Então, por isso que nós precisamos sempre estar lembrando a nossa mente do que nós, quem nós somos, do que nós queremos, do que é o nosso propósito para que a gente possa andar todos os dias com diligência e principalmente estudando a preciosa palavra de Deus. Ana, obrigada, meu amor, obrigada. Amanhã quero ver sua balança, hein? Quero ver sua balança. Aí, você estabeleceu, vocês conseguiram, eu não consegui, gente, ontem eu tava tão ocupada, ainda tinha aula, eu tô fazendo uma reciclagem, sobre liderança, e eu fiquei aí na aula até tarde, aí já tinha passado do horário de eu dormir, eu não consegui nem falar com vocês ontem lá no grupo. Mas as nossas monitoras tá lá, tá observando, tá falando com vocês, a Lohana tá dando suporte lá para vocês, e... Mas vocês entenderam o checklist também, ele é uma reprogramação mental. Angelita, por que que eu tenho que preencher todo dia? Por que que eu tenho que escrever todo dia? Porque você está mostrando para sua mente que você está colocando um novo hábito na sua vida. Às vezes há uma resistência, mas eu tenho que preencher isso aqui todo dia. Por quê? Porque a nossa mente, ela não gosta de gastar energia. Então ela tem uma resistência, mas quando ela começa a ter uma repetição, ela fala assim: ó, peraí, agora eu não tô mais dominando o território aqui, não. Agora o meu corpo aqui tá tomando as rédeas da direção. Então, preencha o checklist direitinho para que vocês vejam e para que a sua mente seja renovada, tá bom? Pode falar, Ana. Ah, é assim, minha estratégia, né? Eu comi coco, assim, quando vi aquela vontade, comi uns pedacinhos de coco, não quebrou, né? Olha, O... o coco, ele não quebra. O coco, ele não quebra. Porém, não fique preocupada, tá bom? O coco não quebra, não. E o coco, ele é muito bom para o intestino. E se deu vontade, coma, e o coco é uma ótima opção, tá bom? O coco é uma ótima opção. Porém, o Eu que eu peguei uns quero... pedacinhos, assim, fui indo, assim, Sim, aí foi passando e foi indo, aí só foi peguei uns três só, assim, durante o dia inteiro, sabe, ótima assim, estratégia. só Ótima pra dar estratégia. aquela, senão aquela vontade louca de querer comer um doce, né? Aí eu Ótima peguei essa estratégia. estratégia. Tá, sim, mas principalmente, Ana, a hora que der vontade de comer o doce, dobra o seu joelho e pergunta: Espírito Santo, aonde está a raiz? Aonde está a raiz? Aonde está a minha dor? Aonde está o meu trauma? Aonde é que está? Porque o Espírito Santo precisa trazer a sua consciência para que você confesse e haja a libertação. Porque o coco só maquiou aí a sua dor, entendeu? E o que nós estamos trabalhando aqui é Hum. libertação. Nós queremos ser libertas. Você não quer ser liberta dessa vontade? Você não quer ser liberta Então, ore. Ore. Ana, você vai ter as maiores experiências da sua vida. Deus vai te levar a dores, a perdão que a gente tem que liberar, a coisas que precisam ser curadas, que está dentro de nós, que é a própria vida mesmo. é, Prega na gente durante a nossa vida, entendeu? Por exemplo, uma raiz de rejeição, você sabia que uma raiz de rejeição ela pode ser instalada lá na barriga da tua mãe? Quando a tua mãe leva um susto. Ela levou um susto, todos os órgãos dela contraiu. E você, quando era bebê, que estava lá dentro da barriga dela, você pode entender isso como uma rejeição. E isso ficou instalado dentro de você. Olha só como que nós somos complexas. Entendeu? Então, tudo isso o Espírito Santo quer curar. O Espírito Santo está fazendo em nós aqui o ler-lerá. Quem já sabe aqui o que que é o ler-lerá? O ler-lerá é para a vida toda. Quem sabe aqui o que que é o ler-lerá? Escreve no chat aqui para mim quem sabe. O ler-lerá é quando Deus chama Abraão para o seu propósito, quando ele fala assim: Sim. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Abraão fala isso, quando Deus fala isso para Abraão, ele usa a palavra em hebraico chamada ler-lerá.
E aí, quando você vai estudar essa palavra, o significado da palavra, o significado da palavra é assim, ó, sai para dentro de ti mesmo. Ué, Deus, não tô entendendo nada. Deus está chamando Abraão para ir para uma terra, mas o significado disso, para ele chegar até essa terra, que era o propósito dele, ele manda Abraão olhar para dentro dele? Por quê? Porque Deus queria começar a tratar Abraão. E se você vai ver a história de Abraão, Deus vai tratando ele, Deus vai tratando o caráter, porque Abraão era mentiroso. Abraão mente, né? Que Sara era irmã dele. E Deus vai tratando uma série de coisas ali na vida de Abraão. É assim conosco também. Deus fala para nós, quando você chegou aqui, Deus está falando para você, Ana, você vai fazer ler lerrar agora. Sandra, você vai fazer ler lerrar. Kaira, você vai fazer ler lerrar. Renata, a Lohana, a Isabel, a Jéssica, todas vocês, a irmã a Ângela, Camila, Jéssica, Jussara, Patrícia, tem um aqui que não tem o nome. Todas vocês estão fazendo aqui ler lerrar. Ou seja, vocês estão olhando para dentro de vocês, para que o Senhor venha trazer cura, para que o Senhor venha trazer aquilo que tem aprisionado vocês e impedido vocês de assumir o seu propósito no Senhor. Amém? Glória a Deus. Kaira, pode abrir o seu microfone, meu amor. Pode falar. Obrigada, viu, Ana? Deus te abençoe. Olá, boa noite. Boa noite, Kaira. Você é a primeira vez que você está falando aqui, né? É, sim, dessa vez sim. Pode Eu falar. fiz o desafio anterior de 3 dias, que eu não me lembro quando foi, Ah, e agora comprei a mentoria do Emagreça com a Bíblia, que começa agora dia 15, glória a Deus. e eu venho só testemunhar hoje, neste momento, que Ah, no desafio anterior eu tive a libertação da compulsão alimentar. glória a Deus. E, e realmente mudou a minha vida. Aqueles 3 dias foram poderosos. E hoje, agora que eu te ouvi falando para ela que ela, quando ela sentir a vontade do doce, ela tem que se ajoelhar e orar. E realmente é isso. A gente sente a vontade e tem que se ajoelhar e orar. E aonde está, o que está doendo, o que está incomodando, e Deus responde. E realmente é Ele, com a força do Espírito Santo dele, que me leva, porque eu sozinha não conseguiria. E só tenho a agradecer. Amém, minha irmã. Que coisa mais linda. Então você está tendo experiências tremendas com Deus, né? Tremendas. Tá vendo como que a sua intimidade está aumentando com o Senhor? E em todos os sentidos da minha vida, não somente na questão alimentar, mas em tudo eu estou vendo a mão de Deus. Amém, Kaira, amém. Nossa, que testemunho lindo. Outras mulheres precisam saber disso, Kaira. Se você depois grava um videozinho para nós, para a gente colocar você como um testemunho da presença e para você honrar o Senhor. Entendeu? Para você honrar o Senhor, porque é a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. E eu quero registrar isso. Grava um videozinho falando sobre essa libertação que você teve e a gente vai colocar você lá no nosso Instagram para honrar o Senhor e você com o Tá, coração grato, tá bom? Faz e me envia, por favor, tá bom? Muito obrigada. sim. Eu vou cuidar de você e de todas vocês com muito amor e carinho lá na mentoria, tá? Do dia 15. Eu queria que todas vocês tivessem, só não sei se todas vão conseguir entrar. Mas em nome de Jesus, esses desafios, a Kaira não conseguiu entrar no passado, mas conseguiu entrar nesse. E louvado seja Deus por isso, porque ela já viu libertação. E, Kaira, você já viu diminuição do peso na balança? Sim, nos 3 dias anteriores eu diminui 5 quilos. Só nos 3 dias. Só nos 3 dias. E aí Sim. depois eu não tinha me pesado mais. E hoje, quando eu pesei de manhã, eu emagreci mais 2 quilos. Uau! 7, Sem perder. 7 quilos, então, no total, já foram. Meu Deus, quantos quilos ainda você quer eliminar? Nas mãos de Deus. Amém, amém. Da onde você fala, Kaira? Eu sou do Uruguai.
Uruguai. Eu, eu moro em Rivera, que é fronteira com o Brasil. Que bênção. Que bênção. Quando eu for no Uruguai, eu vou te dar um toque pra gente tomar um café. Eu sempre vou, Muito bem. a gente sempre dá umas viajadas aí pelo mundo. Amém, minha irmã. Muito obrigada pelo seu testemunho. Eu espero seu videozinho, tá bom? Eu espero seu videozinho. Conta lá Tá bom. que eu quero colocar você e depois quero te dar um presente, tá bom? Obrigada. Deus te abençoe. Minhas irmãs, quem mais? Amém. Quem mais gostaria de falar, se apresentar aqui pra gente? Olha a Kaira, o testemunho dela. Que coisa mais linda. Como é isso que Deus, minhas irmãs, é isso que Deus vai fazer na vida de vocês. A Kaira, ela tomou uma decisão. A Kaira, ela realmente acreditou que Deus estava chamando ela. E ela testemunhou aqui com a boca dela que ela foi liberta da compulsão. Ela só nos 3 dias ela eliminou 5 quilos. E é essa a promessa do projeto quando a gente fala para você, segue exatamente o que está falando na sugestão. Segue exatamente. Por quê? Porque há uma desinformação, há uma desintoxicação, mas principalmente mental, para você entender e escutar a voz do Senhor. Amém? Quem mais gostaria? Eu posso falar. Tá me ouvindo? Sim, Sandra, seja muito Tá, bem-vinda, minha irmã. obrigada. Eu sou Sandra Ferreira, eu sou de Minas Gerais e eu conheci você através do Instagram ali, foi apresentado para mim. E como é uma temática da minha vida há muito tempo, eu comecei a seguir. Mas pedi a palavra para me apresentar, eu estava com 98 quilos e fazendo eu mesma eu emagreci 5 quilos, passei para 93, só que eu estaciono sempre no mesmo nível de peso. E ontem uma pessoa falou que na parte da tarde ela tem mais tendência a comer também, é o meu caso, mas foi interessante que eu não consegui seguir tudo, mas é a minha meta. Eu vou seguir, eu vou nisso até o fim. Por quê? Porque tem uma unção. Ah, Hoje pela manhã, quando eu levantei, eu fui, tomei o café, tirando açúcar e tudo mais, e meu corpo começou a pedir alguma coisa. Eu, nossa, que vontade de comer um biscoito, uma coisa assim. Mas na hora eu percebi algo que eu nunca tinha percebido. Isso é açúcar. Meu corpo está pedindo açúcar. Eu falei, gente, eu nunca pensei nisso. Então eu falei, Senhor, o Senhor está nesse negócio. Tem uma unção disponível para que a gente seja curado, porque eu comecei a ter uma percepção maior do meu corpo e eu vi que o amém. jejum é fundamental. Porque o jejum vai nos ajudar a conversar conosco mesmo, isso que você acabou de falar, e vai mostrar coisas que a gente nunca percebeu. Então, o meu alvo, embora eu não tenha conseguido fazer tudo hoje, mas o meu alvo é fazer, eu já estou nesse planejamento para atingir minha meta, e porque eu sei que Deus quer essa cura para nós. Amém. Duas coisas eu acho que o brasileiro, o povo no Brasil, nós sofremos: finanças e obesidade. E Deus quer nos libertar disso, porque Ele tem coisa maior para nós aqui no Brasil. Então, eu quis falar para te dizer isso. Olha, desde que eu estou seguindo essa raiz da sensualidade, que coisa séria, que coisa profunda. Eu falei, gente, nunca pensei nisso na minha vida, mas faz total sentido. Porque Começou liga, né? Liga às práticas pagãs. Quando a gente não tem exatamente, consciência, aí a gente fica aprisionada, né? exato. E já está exercendo um efeito de libertação em mim. Eu pretendo fazer tudo certinho. Eu tô aquela coisa que eu tenho que tomar cuidado de ser sabotagem, de estar com atividade demais, sabe? Pode ser um esquema que nem eu percebia. Então eu quero priorizar e quero ir até o fim com a mentoria, com o que eu puder, porque eu sei dessa cura de Deus na minha vida. E eu conseguindo, eu vou andar mais passos que Deus tem para mim. É uma libertação mesmo, tá? Então é Amém. isso. Sandra, esses 5 quilos que você eliminou, foi só de ter encontrado o Instagram? Foi só de ter se posicionado? Ou você já tinha feito algum outro desafio conosco?
Não, eu nunca tinha feito com você. Nesse meu processo de 5 quilos, eu encontrei você e aquelas chamadas do Instagram, a comida é uma idolatria. Eu não consegui entender, mas eu comecei a seguir. E seguir a palavra do domingo, tudo de. Aí eu falei, gente, agora eu entendi a idolatria. E realmente é. O corpo está sendo um templo do prazer e não um templo, porque Jesus fez a ceia de comunhão. Mas a gente, desse jeito, eu estou me submetendo ao meu corpo a uma prática que é a idolatria, sim, da comida como um substituto do Consolador, que é Deus. Exato. E ficou muito claro para mim, você falou isso no Instagram, que o doce era um consolo. Eu nunca tinha pensado. E aí eu, gente, é mesmo. Toda vez que algo está mexendo comigo, como se você falou, é o abraço da mãe, uma coisa assim, você falou do consolo. Eu falei, gente, é isso mesmo. Escreveu, não é comida, não é comida, é o consolo. Aí eu peguei essas palavras. Então, eu já tenho feito modificações na minha rotina, mesmo com tendo emagrecido 5, eu acho que agora é um mergulho maior para chegar onde eu preciso, que é a cura mesmo da obesidade, é uma doença a obesidade. Sim, E o sim. inimigo ele quer nos matar para que a gente não seja o que Deus quer que a gente seja. Exatamente. E Sandra, você participou alguma vez da nossa mesa profética ou não? Participei no domingo, tem 2 domingos que eu segui, é do domingo, não é? Não, Que foi a que você tá a nossa mesa profética, a gente acontece todos os dias das 7 às 8. Você está no Brasil, né? É, no Uruguai, no né? Brasil. É o mesmo horário do Brasil, Uruguai? Não, estou no Brasil. Uruguai Então, era outra moça. não. Você está em Minas Gerais. Eu estou em Minas, É. isso, Mineirinha. Então, no Brasil. Então, acontece todos os dias. Eu tô colocando o link aqui no grupo que você tá, para vocês participar do Mesa Profética, que vocês vão ter muito mais esclarecimento sobre, porque a gente está estudando a Bíblia, é, é, capítulo por capítulo, e eu faço as aplicações para alimentação, como que a gente usa a palavra de Deus, né? Como que a gente aplica a palavra de Deus na área da alimentação, como que a gente Uhum. aplica a palavra de Deus na renovação da nossa mente, o que a nossa mente está sendo renovada com aquela palavra, e qual é a lição que a gente guarda no nosso espírito. Então, isso está sendo tremendo, está ativando vários propósitos. Então, vocês que estão. Amém. Vocês que entraram aqui, muitas não participam porque não sabem que existe o Mesa Profética. Mas o Mesa Uhum. Profética é lá no nosso canal do YouTube. Hoje eu já vou colocar depois aqui para vocês o de hoje, que foi Êxodo 19, que Deus revelou Ai, uma quero. identidade tremenda para nós, tá bom? Tremendo Então, mesmo. eu falo que o Mesa Eu, Profética. Ah, não, eu ia falar, e eu estou espalhando que a minha família passa por um processo da questão da obesidade, amém. mas eu estou mandando tudo que eu estou recebendo para eles, porque eu quero vê-los também curados em nome de Em Jesus. nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, minha irmã, você é a porta que Deus abriu para a Amém. libertação da sua família. Em nome de Jesus, eu Amém. creio. Recebo. Só me diga quantos quilos você quer chegar, o seu objetivo final. Meu objetivo 70 quilos. Eu tenho 68 a 70 por causa da minha altura. Tá? Pelo menos é o que o médico já me posicionou. Então você tá com 25 a mais, né? Uhum, Mas em isso nome aí. de Jesus já caiu por terra isso daí. Esses vinte e Amém. cinco que Deus permitiu você estar, era só, talvez fosse só para a libertação toda que Ele quer te dar hoje para ativar o seu legado e o seu Amém. propósito. Amém? Amém. Glória a Amém. Deus. Minhas irmãs, mais uma pessoa, por favor, para falar, e a gente vai entrar na palavra de hoje, que é a raiz. A palavra é o nosso principal, né? Como que foi o seu dia hoje, do seu primeiro dia? Você conseguiu seguir ali a sugestão? Você já viu o testemunho aqui que o negócio dá certo, né? Você já viu o testemunho aqui que o jejum, conseguiram ouvir lá a playlist que eu dei de presente para vocês? Conseguiram? Vamos lá, quem gostaria de falar? Dirlene, Fala, Dirlene, minha irmã. Deus abençoe. tudo bem? Tudo. É, hoje eu Da pensei onde que você ontem está eu falando, estava meu amor? em Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia. Estou com 75 quilos Ah,
E eu pretendo ir para 60. 60 quilos é o seu ideal, né? É, Ok, 60 até 65. tá. Ô, Dirlene, tinha. Você já participou com a gente, Dirlene? Não, eu só faço a mesa profética. Você fica lá na mesa profética com a gente, né? Conta aí Aham. um pouquinho, depois que você entrou no mesa profética, o que que aconteceu já na sua vida? Então, porque esse ano foi um momento de transição para mim, né? Assim, eu estava afastada, né, do Ah, Senhor, e quando eu comecei a te ouvir na internet também, aí eu já comecei a querer aproximar mais de Deus, né? E assim, as suas palavras, elas trazem revelação mesmo para o espírito da gente. Então, eu senti isso. Eu não estava nem orando, eu já comecei a orar, tanto é que aí eu voltei para a igreja também, depois. glória a Deus. E assim, hoje eu até falei para uma irmã, assim, porque ela falou assim, eu não acredito. Eu falei para ela que eu não tinha vontade mais de orar. Ela, eu não acredito. Uma pessoa que gostava tanto. Aí hoje eu fui na casa dela e falei, nossa, eu levantei com desejo de orar. Ah, sabe? Hoje eu já orei, eu tive a presença de Deus, igual você falou que é pra gente, né? Aquele jejum, é para você aproximar de Deus. Eu tô Sim. assim. E eu achei que eu não ia dar conta de fazer porque eu fico muito ansiosa, né? A hora que fala que é para parar de comer, aí que parece que eu quero comer mais. E hoje foi tranquilo, graças a Deus, foi muito tranquilo. Amei. E assim, igual eu até te perguntei qual que é a diferença do 14 dias, porque eu tô com sede agora. Glória a Muita sede. Deus. É esse o objetivo do Porque Emagreça. Colocar é sede do Senhor. A fome que eu quero que vocês tenham é a fome de Deus. isso. Fome de Deus. Amém, E minha isso, irmã então, Dirlene. eu estou com essa fome, porque eu acho assim, que esse aí é bônus, acho que é um bônus, né? E a revelação, igual eu falei, eu gosto muito da palavra, e a revelação que você traz para nós é dentro da palavra. Agora eu estou entendendo o que que é esse altar. A hora que você falou ontem do altar, da raiz da sensualidade, meu Deus, está sendo um divisor de águas mesmo, Faz muito sentido, né? né? E faz muito sentido. Então eu quero entender isso. Porque eu ouvi falar, a gente ouve, né? Ah, é porque não pode comer isso, pode comer aquilo, mas por quê? Ah, e outra coisa que eu também achei interessante, até falei com meu filho na hora do almoço, falei que você tinha ensinado que na hora que a gente for. Porque a gente faz uma oração, eu não estava fazendo, mas a gente faz aquela oração na hora que vai almoçar, mas eu não sabia por quê. Aí, quando você falou ontem, deu um despertar assim, falei, meu Deus, para as promessas do Senhor vir, né? Eu achei muito interessante isso. Ó, e dentro do mapa do emagrecimento, eu coloquei essa mentoria que a gente fez essa mentoria, foi uma revelação do Senhor, que o Senhor deu pra gente 35 princípios só tirado do livro de Gênesis sobre alimentação. Minhas irmãs, vocês precisam ver isso. Isso é tremendo, essa revelação, porque é desses 35 princípios que eu tirei isso, que a promessa de Deus, ela vem na mesa. Deus liberou a promessa de Isaac para Abraão quando ele estava servindo uma refeição para o Senhor. Isso é tremendo, minhas irmãs. Então, nesses 35 princípios, a visão de vocês quanto à comida, o altar do Senhor, assim, vai ser, assim, revelações tremendas para a vida de vocês. Então, se você não tem o mapa ainda, o mapa, ele é o carro-chefe do Emagreça com a Bíblia, porque ele resume as mentorias passadas aos quais o Senhor foi direcionando o Emagreça, foi trazendo o Emagreça para se tornar esse ministério profético. Entendeu? Então, se você não. O mapa é o primeiro que você precisa, porque É isso que eu te perguntei lá aquela tem hora hoje. lá tem os links clicáveis. Então, lá você vai ver a primeira fase lá, vai ver o meu testemunho, como que tudo surgiu, vai ver o testemunho de algumas irmãs que já participaram do programa lá no comecinho, quando eu comecei a apresentar. Então, lá tem toda a nossa história, sabe? E ali, cada fase tem pelo menos duas mentorias. Minhas irmãs, tem 90 encontros. Se vocês gostam do nosso encontro, imaginem 90 encontros, o que que Deus vai falar com você através desse ministério. Então,
adquira, é um preço muito simbólico, é menos, gente, é menos do que um almoço que você sai aí para almoçar. Então, adquira, abençoe outra pessoa. A hora que você for dar um presente para uma pessoa, principalmente para essas pessoas que tá acima do peso, que não entende ainda, abençoa a sua igreja, abençoa seus pastores. O projeto do Emagreça é incrível, é tremendo. Deus tem coisas tremendas, porque Deus também tá entrando nas igrejas. Eu aqui na minha igreja, eu faço parte disso. Ontem mesmo a gente estava ali fazendo reunião porque a gente vai ter o culto das mulheres agora sábado. Então assim, é a gente entender que a gente nasceu para servir. E a comida, ela tem impedido nós de entender quem nós somos e tem causado em nós dores, fraquezas, doenças que têm nos impedido de servir, tem nos impedido de trazer, de fazer o que o Senhor Jesus nos ensinou, que é servir. Você, minha irmã, precisa servir daquilo que Deus está te libertando. E se Deus te trouxe aqui, porque Ele está ativando o seu legado e o seu ministério. Amém? Eu vou esclarecendo para vocês, tá bom? Olha, sigam certinho. Amanhã, a balança de vocês, de manhã, vocês já vão tirar foto. Tira uma foto, igual eu falei hoje. Tira uma foto de você, para você medir o antes e o depois seu. É tremendo. A unção nesse agir de Deus. Ó, como a nossa irmã ali, a Sandra falou, eu tive percepção. Minhas irmãs, você sabe quando que a Bíblia fala de percepção? Quando Daniel, ele começou a buscar a Deus. Quando Daniel, ele começa a buscar o Senhor, vem o anjo e fala para ele, vocês podem ler a história de Daniel. O anjo vem para ele e fala assim, Daniel, eu vim para te dar percepção e entendimento. É isso que começa a acontecer na nossa vida quando a gente começa a consagrar, quando a gente começa a jejuar, quando a gente começa a buscar o Senhor, a gente começa a ter percepção e entendimento. Olha só que tremendo isso, entendeu? Irmã Sandra, foi isso que aconteceu hoje na sua vida, minha irmã. Você teve essa revelação. O anjo trouxe para você, como trouxe a resposta lá para Daniel. Você teve percepção e entendimento. Isso é graça. Isso é graça do Senhor, misericórdia dele sobre as nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Minha irmã, minhas irmãs, então hoje não vou conseguir mais falar com ninguém, mas eu quero falar com todas vocês. Nós vamos fazer um encontro só para nós conversar. Mas eu preciso hoje aqui dar uma recapitulada nessa raiz, que minhas irmãs, essa raiz, ela me impactou de uma forma, porque igual eu falei para vocês, eu também tô passando pelo processo. E no dia que eu fui, que a gente tava, no dia que eu ia dar esse primeiro encontro com vocês, e eu falava, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo e com as minhas irmãs. E minhas irmãs, eu entrei numa crise compulsória de uma maneira que eu nunca experimentei antes. Nunca. Uma crise, assim, de uma vontade do doce. E aí eu entendi, sabe o que eu entendi? Que Deus me faz sentir o que vocês estão sentindo. Cada mentoria é uma forma. É uma forma. Cada mentoria é uma forma. Então, que Deus me faz perceber. E aí eu falei, Senhor, que sofrimento. Mas o Senhor vai dar o escape, o Senhor vai dar o livramento. E o Senhor começa a me revelar coisas minhas que me trouxe a fazer esse estudo para vocês. O sonho que Deus me deu foi horrível. 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 Eu não sei se eu contei esse sonho para vocês. Mas eu sonhei que eu estava traindo meu esposo. E que essa pessoa estava chupando as minhas partes íntimas. E eu acordei desesperada, desesperada. Só que o Senhor me deu discernimento, que é o pecado entrado pela boca. Olha só, a pessoa que estava ali tava chupando as minhas partes íntimas. E aí eu falei, Senhor, o que é isso? Só que Deus me deu discernimento. É o pecado entrando pela boca. Aonde que ele estava fazendo isso comigo? Ele estava fazendo isso com a boca. Olha só, minhas irmãs, isso é revelação do céu. É revelação do alto. E aí, só que aí tinha um detalhe, tinha câmeras para todo lado. O que as câmeras simbolizavam? O Senhor olhando o sofrimento de vocês. O Senhor está olhando, o Senhor está vendo tudo que nós passamos. E aí acontece o quê? Quando a gente clama,
Todas vocês que chegaram aqui, eu tenho certeza absoluta que vocês clamaram ao Senhor por libertação nessa área da alimentação. E aí, quando você clama, o que que acontece? O que a Bíblia nos revela. Quando o povo clamou, eles que estavam escravos lá no Egito, quando o povo clama, o que que Deus faz? Levanta Moisés para ir lá libertar. Então, entenda que você chegou aqui porque você clamou, mas entenda também que você é o clamor de alguém. E que Deus está te levantando aqui porque você é o clamor de alguém. E você também vai curar outras pessoas. Isso é evangelho. Curadas para curar. Entendeu? Isso é evangelho. Então, quando eu tive essa revelação, eu falei, é isso, pai. O Senhor quer revelar isso. Então, vamos estudar. E aí, rachei de estudar. Então, vamos entrar aqui na palavra. Eu vou fazer uma breve recapitulação, né? Do que a gente já viu, né? E hoje eu quero que você entenda algo muito sério mesmo. É uma guerra que está acontecendo. Nós estamos em guerra. Acho que isso está bem claro, não tá? É uma guerra espiritual, é uma guerra dentro da nossa própria casa, é uma guerra dentro da nossa cozinha, é uma guerra na nossa mesa, querendo impedir a gente de alcançar a abundância que o Senhor tem para nós viver. O inimigo, minhas irmãs, ele não precisa bater na sua porta com corrente, falando assim, eu vou te aprisionar. Não, ele entra em silêncio e se esconde na geladeira, se esconde no armário e te convence. Ele te convence, porque ele me convencia também. Ele te convence. Ai, a cura da sua tristeza tá no doce. Pega o docinho. Vamos comer o docinho. A cura da sua tristeza tá no doce. O consolo para a sua alma está aqui nesse copo de vinho, está aqui nesse jogo, está aqui nessa dança sensual, está aqui. Pode comer à vontade, comida. Gente, o tanto de ataque que eu sofro ali no Instagram. Você tá louca da cabeça? Agora não pode nem comer mais. Esses evangélicos é louco. Esse povo é. Gente, vocês não sabem os ataques que eu sofro ali. Mas eu não me importo. Porque eu até oro por essa pessoa. Sabe por quê? Porque essa pessoa tá cega ainda. E essas que se levantam contra mim é as que mais precisam. E eu tenho orado pro Senhor, Senhor, traz essa pessoa, porque eu quero que ela testemunhe, que ela veio aqui me xingar. E eu tô orando por ela para que o Senhor abençoe ela, Senhor. Em nome de Jesus, liberta essas correntes, liberta essa pessoa, Pai, abre o entendimento dela, tenha misericórdia. E eu começo, minha filha, uma oração tremenda. Eu amo essas pessoas que vêm me afrontar no Instagram, porque eu sei que essas pessoas, Deus tem testemunho tremendo na vida delas. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Essa guerra não é sobre comida. É sobre a nossa alma. Essa guerra é sobre a nossa alma. É sobre o trono que a gente tem trocado e colocado no lugar que é só de Deus, a comida. Não é sobre calorias que nós estamos falando aqui. É sobre cadeias espirituais que precisam ser quebradas em nome de Jesus. Essas cadeias, elas já estão sendo quebradas em nome de Jesus. Na primeira raiz que a gente estudou, que a gente pensou, a gente falou sobre a raiz, que são os pactos de fertilidade e sensualidade. Minhas irmãs, anota isso e estude mais sobre isso. Aqui a gente está passando, aqui é a revelação inicial que Deus está trazendo para nós. Mas se você for se aprofundar nisso, minha irmã, a Clésia que tem aí o ministério profético, minha irmã, aprofunde nisso. Traga lições preciosas a respeito disso, porque isso foi a revelação inicial de Deus. E quanto mais a gente vai mergulhando, lembra que Deus fala para nós? Vai, não fica com a água na canela, não. Vai profundo, até que você não consiga mais ter pé, ou seja, até que o Espírito Santo, olha, eu tô arrepiada inteirinha, até que o Espírito Santo te leve aonde que o Senhor quer te levar. Então, minhas irmãs, isso aqui é só uma introdução, tem coisas muito mais profundas que o Senhor quer revelar, e você é capaz de ir mais profundo, porque o Senhor, ele não tem filho especial, o Senhor tem o Espírito Santo, que é o nosso professor, que nos revela quando a gente busca ele, amém? Amém? Então, a primeira raiz foi o pacto de fertilidade e de sensualidade que a gente viu. 1 Coríntios 10:7 falou, o povo se assentou
para comer, beber e levantou-se para folgar. E aí a gente foi para o original, porque a gente foi para o original da palavra, a gente entendeu a essência que Paulo estava querendo dizer aqui. Então, na Bíblia, quando Israel fez o bezerro de ouro, o problema não era ali o bezerro. Eles só não estavam comendo, eles estavam bebendo, ou seja, eles estavam colocando o corpo deles à disposição do prazer, à disposição de não ser governado pela mente sã, mas sim pela bebida e pela comida. Então, eles estavam o quê? Transformando a mesa em altar de quê? De sensualidade e de idolatria. O folgar aqui no original, que a gente já viu, significava uma festa imoral, danças sensuais, orgias. E é exatamente isso que os povos pagãos faziam. Banquetes cheios de comida, bebida, de imoralidade para adorar Baal e Astarote. Mas agora olha como que isso se manifesta nos dias de hoje. Eu estou só fazendo uma recapitulação para a gente entrar na segunda raiz, tá bom? Como se manifesta nos dias de hoje? Mudou alguma coisa? Quantas vezes a gente vê aí propagandas de bebidas, né? Propagandas de comida e de sensualidade junto. Não tá igual? Quando uma mulher vai beber ali uma propaganda de algo que ela quer fazer, ela não tá toda sensual, com uma roupa muito sensual, muito bonita, muito maquiada, oferecendo mais o corpo do que a própria propaganda? E a propaganda do chocolatinho? Ah, meu Deus do céu, como eles enfeitam essa propaganda. Como eles colocam na nossa mente que a gente vai ser consolada por isso, tirando o lugar do verdadeiro consolador, que é o Espírito Santo. E as festas modernas hoje, nossa? Como que é as nossas festas modernas? Músicas sensuais, comida em excesso, excesso, come. Ah, não, hoje eu vou comer até morrer. Gente, como eu já falei isso. Como eu já falei isso. E eu peço para Deus recolha todas essas palavras em nome de Jesus. Eu não vou morrer por causa da comida. Eu não vou morrer em nome de Jesus. Bebidas sem limites. Bebidas, bebidas e mais bebidas. E a Bíblia fala: não vos embriaguei com vinho, mas encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Então, hoje está diferente dos tempos antigos? Não, só mudou algumas formas. Mas o contexto é o mesmo. O princípio é o mesmo. Então, o mesmo espírito de Baal, só que agora com embalagens diferentes. O mesmo espírito de Baal que atuava lá, está atuando agora, mas com embalagens diferentes. E muitas vezes nós mesmas caímos nisso, quando nós usamos a comida como um prazer desenfreado e tratamos o nosso corpo como uma vitrine do nosso ego. Nós vamos fazer mais uma vez declaração profética aqui. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai a Deus com o vosso corpo. Então nós vamos declarar, você vai declarar agora comigo, para a gente quebrar essas correntes. Eu declaro, meu corpo não é templo do prazer, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Meu corpo não é templo do prazer, ele é templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia também diz, andai no Espírito e não cumprireis o desejo da carne, está em Gálatas 5,16. E nós vamos declarar, eu ando guiada pelo Espírito Santo de Deus e não dominada pela carne. Eu ando guiada pelo Espírito Santo de Deus e não dominada pela carne. Nós vamos entrar agora, quebramos, minhas irmãs, no mundo espiritual está tudo quebrado. Tudo quebrado. Nós cremos no nome de Jesus, não é no nosso nome, não é na nossa palavra. Nós estamos quebrando essas correntes no nome e na autoridade do nome de Jesus. E você vai ver comigo na mentoria, se você já comprou, se você já garantiu a sua vaga, você vai ver o poder desse nome. E a sua vida vai mudar completamente. Vai mudar completamente, porque Deus vai depositar poder em você. Por que, Angelita, que ele não deposita agora? Porque o poder só vem quando a gente conhece.
Quando isso é intelectualmente conhecido na nossa mente. Porque se eu não sei que o nome de Jesus é capaz de quebrar qualquer enfermidade, ao invés de eu orar, quebrando e consagrando por qualquer identidade, o que que eu faço? Eu vou pro médico primeiro, antes de orar. Não tô falando contra médico. Eu tô falando que primeiro é orar. Primeiro é orar. E Deus usa sim os médicos para abençoar as nossas vidas. Deus usa sim, eu amo a medicina, que a medicina nos ajuda a nos entender também. Mas primeiro quem nos ajuda a nos entender é a Bíblia. E agora nós vamos para a segunda raiz: comidas e bebidas consagradas. Daniel 1:8, minha irmã, é revelação de novo. Revelação de novo, anota aí. Daniel 1:8 diz que Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Quando Daniel ele é levado cativo ali para a Babilônia, na Babilônia toda comida e todo vinho do rei primeiro era oferecido a deuses. E Daniel teve o cuidado de ter essa informação. Ele teve o cuidado de saber como era. Daniel era, olha, minhas irmãs, Daniel, ele foi um irmão nosso que nós precisamos aprender muito com Daniel. Muito mesmo. Então, ele entendeu, ele teve o discernimento espiritual que comer ali iria fazer ele participar de um pacto espiritual. Daniel, ele sabia disso e ele disse: eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. E ele entendeu que comida não é só comida. Minhas irmãs, comida não é só comida. A comida, ela nos contamina também. Quem que fez isso daí que você está comendo? Será que não tem um pacto espiritual? Será que não tem um pacto com o inimigo? Falando para te prender, falando para roubar a sua identidade, falando para te deixar presa. Olha só como é profundo isso. A mesa, ela pode ser altar de Deus ou altar de ídolos. Agora, vamos olhar para hoje, como que isso se manifesta hoje. Tem comida que é usada em rituais e é servida. Quanta comida que é usada em rituais e é servida. E a gente come esse tipo de comida. Tem gente que busca no vinho, na cerveja, no uísque, na bebida alcoólica, o consolo que só o Espírito Santo pode dar. Tem gente buscando na comida o consolo que só o Espírito Santo dá. Minhas irmãs, quando Deus me revelou isso, foi uma faca assim no meu coração, porque eu chorei muito, arrependendo de trocar o Espírito Santo pelo consolo da comida. E todas as vezes que eu me pego nisso, eu me prostro e choro para o Senhor me libertar. Porque não pense vocês que eu sou totalmente liberta, não, viu? Eu tô no processo igual vocês. Igual vocês. Então tem mulher que não consegue hoje passar um dia sem doce, porque já se tornou escrava. Deixou essa comida dominar. Eu tenho tratado de mulheres aqui, minhas irmãs, que falavam assim: me tira tudo menos o doce. Me tira tudo menos o doce. E esse doce estava aprisionando essa irmã, sabe no quê? Na bipolaridade. Ela tinha bipolaridade. Uma hora ela estava bem, outra hora ela estava mal. Ela não conseguia levantar da cama. Ela não conseguia levantar da cama. E era algo assim que, misericórdia, era só Jesus. E aí nós clamamos, nós oramos, essa menina, ela era uma jovem. Ela se libertou da compulsão, ela se libertou do doce, ela parou de tomar remédio, porque ela tomava remédio, e ela se tornou uma grande empresária. Uma grande empresária. Deus ativou o propósito da vida dela. É isso que é o propósito do Emagreça, ativar o seu propósito. Então, minhas irmãs, agora tem uma pergunta aqui para nós. Quantas vezes você já chorou porque você não conseguiu parar de comer? Quantas vezes você já chorou por isso? Quantas vezes você escolheu a comida? Quantas vezes você escondeu comida para ninguém ver? Eu acho que isso é a nossa mania, né?
Eu não sei vocês, mas eu já escondi comida pra ninguém ver. Eu já comi escondido do meu esposo, eu já comi escondido da minha filha, eu já comi escondido de muita gente. De muita gente. E você? Será que é só eu que faço isso? Quantas vezes? Quantas vezes? Ó, a Lu falou, já fiz muito isso também. Eu acho que é uma característica nossa, né? De querer esconder algo que Deus tá vendo. Deus tá vendo. E o mal que nós estamos fazendo é contra o corpo, é contra o Santo dos Santos. O nosso corpo é o Santo dos Santos. Lembra lá do tabernáculo? Não tinha lá o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava para falar com Deus? Hoje nós não precisamos mais do tabernáculo, porque Jesus veio, rasgou o véu do templo, e o que aconteceu? Ele nos deu livre acesso ao Senhor, mas não só livre acesso ao Senhor, mas fez do nosso corpo morada dele. O nosso corpo é o santo dos santos, minhas irmãs. O nosso corpo é o santo dos santos hoje. Ele é a morada do Pai. Ele é a morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós, que se você. Eu esqueci agora o começo do versículo, mas ele fala que ele vai fazer morada. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vai fazer morada em nós. Eu esqueci agora, mas eu vou trazer em outra ocasião. Minhas irmãs, quantas vezes eu e você temos buscado prazer no prato do que na presença de Deus? Quantas vezes eu e você temos buscado prazer no prato do que na presença de Deus? Isso é sério, isso é espiritual, isso é a raiz das comidas e das bebidas consagradas, mas que vai ser quebrado hoje para a glória e honra do Senhor Jesus. 1 Coríntios 10:21 diz assim: Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou a sua mesa é altar do Senhor, ou a nossa mesa é altar do Senhor, ou ela é altar de ídolos. Não existe meio termo. Ou ela é altar do Senhor, ou ela é altar de ídolos. E é isso que Deus está começando hoje, esse processo de libertação. Todas as vezes que você for comer, todas as vezes. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, Dirlene. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Então, qual que é o peso emocional disso, minhas irmãs? Hoje, a ciência confirma para nós o que a palavra de Deus já nos dizia. O açúcar, o álcool, os ultraprocessados, eles ativam no nosso cérebro o mesmo sistema de dependência de drogas. Escreve isso daí. Hoje, o açúcar, o álcool e os ultraprocessados, farinha branca, ele ativa no nosso cérebro o mesmo sistema da dependência de drogas. Isso gera o quê? A compulsão. Por quê? Porque nos dá um prazer rápido, depois desse prazer rápido nos gera uma culpa, nos gera um vazio, gera um vazio. Será que não se repete o que está acontecendo lá no Éden, lá com Adão e Eva? A culpa, se escondendo, aquele vazio, não querendo encontrar Deus, não querendo a presença de Deus. E depois acontece de novo mais vontade. Olha o ciclo. Olha o ciclo. Primeiro o prazer rápido, ativou ali a dopamina, que é a mesma ação que a droga causa. Então quer dizer que nós somos também igual os viciados em droga, minhas irmãs. Igual! Igual! Não tem diferença. Às vezes a gente julga, nossa, olha lá o drogado. Olha lá aquela pessoa drogada. Eu e você. Eu e você. É duro? É duro. Mas essa dureza não é para nos entristecer. Ela é para nos confrontar com amor. Ela é para nos confrontar com a palavra do nosso Pai que nos ama e que nos liberta. Ele nos liberta. Então, nós chegamos à conclusão que não é eu e você que somos fracas, mas é a conclusão de que nós estávamos em uma prisão espiritual e também química. Não é só espiritual, minha irmã, é química também. Por isso que a gente tem que vigiar o que a gente come. Se você seguir essa sugestão de cardápio nossa, desses 14 dias, você vai ser liberta de tudo.
E aí depois você só vai se contaminar de novo se você for atrás daquele alimento que te traz reação química. Então você tem que ter essa consciência. Não é que não pode, entendeu? É você ter consciência. Igual eu cheguei aqui no Japão. Já estamos encerrando, tá? Eu cheguei aqui no Japão, eu fui pro Brasil, agora no final do ano, eu vou pro Brasil todo ano, graças a Deus, quando Deus permite. E aí eu cheguei do Brasil, meu marido falou assim, amor, tô com vontade de comer um Mac. Eu nunca fui fã de Mac, minhas irmãs, nunca. E aí que negócio Mac, ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça. Você acredita que o meu marido não comeu e eu fui lá comer um Mac? Minhas irmãs, eu fiquei 3 dias com dor de cabeça. 3 dias com dor de cabeça. Incapaz de fazer as minhas coisas. Incapaz de pensar no que eu tinha que pensar, de estudar o que eu tinha que estudar, porque a minha cabeça parecia que ia explodir. E aí eu entendi. Ah, Satanás, por isso que você me quis comer, para que a minha produtividade ela não acontecesse do jeito que ela acontece todos os dias, mas também entendi a reação química disso no meu organismo. Você acha que eu vou comer mais isso? Toda vez que vem Mac na minha cabeça, eu ligo com dor. Eu ligo com dor. Não quero mais. Não quero mais isso para minha vida. Então, faz essa conexão na sua mente. Todas as vezes que você comer, começa a se perceber. Se perceba o que que aquele alimento está trazendo. Igual eu falei para vocês ontem, né? Igual eu falei para vocês ontem sobre sobre. Às vezes a gente vai num profissional de saúde e ele passa ali uma lista falando que tudo aquilo ali é saudável. Mas eu mostrei meus exames para vocês ontem, né? E vocês precisam fazer isso, minhas irmãs. Vai num médico, pede exames vai num especialista, procura aí na sua cidade um especialista que vai te mostrar o que que o seu organismo rejeita, porque cada organismo é diferente. Igual eu falei para vocês ontem do exemplo da brócoli. Cada alimento, ele causa algo em nós. Você sabia que tem alimento que causa mau humor na gente? Gente, mas eu nunca tive mau humor, por que que hoje eu tô em mau humor? Analisa o que você comeu diferente. Entendeu? Então, não é sobre a comida em si, mas é entender. É o que Deus falou lá para nós em Oséias. O meu povo sofre por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta. Por que que eu tenho compulsão? Ó, duas coisas Deus já revelou para nós hoje aqui. Porque tem a reação química daquilo que eu tô comendo e tem a parte espiritual. Amém? Então, aqui nós não somos fracas, mas nós estávamos numa prisão espiritual e química. Mas hoje, anota aí que esse é o remédio. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Minhas irmãs, nós vamos terminar a nossa reflexão de hoje com uma oração. Coloque aí a mão no seu coração e você vai repetir comigo essa oração. Coloque a mão no seu coração e repita comigo. Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Senhor, eu rejeito toda contaminação da minha mesa. Eu não participo da mesa de ídolos, mas da mesa do Senhor. Eu renuncio toda aliança feita com a gula, com a compulsão, com os vícios. Eu renuncio todas essas alianças, Senhor. É no nome de Jesus Cristo que nós renunciamos todas as alianças feitas com a gula, com a compulsão e com os vícios. É no nome de Jesus que nós declaramos que nós não participamos de mesa de ídolos, mas a nossa mesa é altar do Senhor, onde nós vamos receber as promessas do Senhor. Onde as promessas do Senhor vão ser liberadas para nós, onde nós vamos comer com entendimento, perguntando ao Senhor: Senhor, qual é a promessa que o Senhor tem para mim hoje? Revela para mim como o Senhor revelou ali para Abraão, como o Senhor revelou ali a promessa do Isaac para Abraão. Senhor, revela quando eu estou comendo aquilo que o Senhor quer revelar para mim, Senhor, em nome de Jesus. Libera, Senhor, as promessas sobre a minha casa e libera as
promessas sobre a minha vida, em nome de Jesus. Me faz perceber que a minha mesa é um altar, me faz perceber que eu preciso comer comida que deixa o meu corpo limpo, o meu corpo vivo, Senhor, em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus, eu declaro: o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. A minha mesa é altar de adoração e eu vou viver para servir o Senhor e honrar o templo do Espírito Santo, que é sua morada. Senhor, encha-nos do teu Espírito, Pai. Encha-nos do teu poder, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, manifesta o teu poder na vida de todas as minhas irmãs que aqui estão. Manifesta o teu poder, Pai. Liberta todas as correntes, Senhor. Que elas possam ter percepção, como houve testemunho aqui da nossa irmã Sandra, que hoje ela percebeu algo diferente. Senhor, que a tua unção esteja na casa das minhas irmãs. Que a tua unção esteja sobre a mesa das minhas irmãs. E que elas percebam que não é só um programa de emagrecimento. É libertação, é ativação de propósito, é ativação de legado, em nome de Jesus, Pai. Ativa as suas filhas, Pai, e façam com que elas glorifiquem o teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, glórias a ti, Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado por tanto amor. Obrigado por tanto cuidado. Obrigado, Pai. Obrigado. O nosso coração se enche. O nosso coração se enche do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Você recebeu a presença do seu Pai. Você recebeu o poder do seu Pai que Ele quer depositar na sua vida. Você recebeu. Eu recebi aqui. E é isso que os nossos encontros fazem. Por isso que eles não são iguais. Nenhum dos nossos encontros são iguais. Porque quem dirige é o Senhor. Quem dirige é o Espírito Santo de Deus. Anota mais o versículo aí, minhas irmãs. Esses versículos é muito importante vocês pensarem e vocês meditarem neles. 1 Timóteo 4:5 vai falar assim, ó: santificados pela palavra de Deus e pela oração. Não há outra forma de nós sermos santificados se não for pela palavra e pela oração. Então você vai declarar: toda comida e toda bebida que chega à minha mesa é santificada pela oração. Toda comida. Se você não tinha o hábito ainda de orar, minha irmã, a partir de hoje, antes de você começar a comer, você vai começar a orar, porque você está tendo ferramentas aqui para você orar. Ó, pelo menos uma eu te dei aqui para você pedir as promessas de Deus para ser liberada na sua casa. E se você vê lá Gênesis 30, vê lá nos 35 princípios de Gênesis, você vai ter muita coisa para você orar na hora da sua comida. Porque ali foi revelação também. Outro versículo, Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Então nós vamos declarar: eu não busco consolo na comida, mas o Senhor supre a minha alma. O Senhor enche a minha alma. O Senhor é que supre a minha alma. Louvado seja Deus. Último versículo. João 8:36. Esse é o principal que tem que ter gravado na nossa mente. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É essa a libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós vamos declarar: eu sou livre da gula, eu sou livre da compulsão e eu sou livre de toda a prisão do apetite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Embaixadoras, o Senhor já expôs, mas essas duas raízes que escravizavam a nossa mesa. Foi o pacto de fertilidade e sensualidade, comidas e bebidas consagradas. Cada raiz dessa foi uma cadeia que foi quebrada na nossa vida. Assim como Daniel, nós declaramos: nós não nos contaminamos mais. E a partir de hoje, a mesa é altar de adoração
e o corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Vocês concordam comigo? Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu gostaria de abrir. Eu tenho mais 8 minutinhos aqui. Eu gostaria de abrir para você que recebeu essa palavra. O que que você sentiu hoje? Você sentiu a presença de Deus? Você sentiu uma libertação? Você se conectou com o que está acontecendo aqui? Quem que gostaria de falar? Eu recebi muita força. Amém. Realmente, eu creio que é a libertação, porque eu senti o poder de Deus nas orações, senti a força no meu espírito. Amém. Para mim fez total sentido. Amém. Glória a Deus, irmã Sandra. Nós somos libertas. Em nome de Jesus. Fale, minha Amém. Clésia, linda. Eu também senti a presença do Senhor muito forte. Veio aqui onde eu estou. Eu estou emocionada, minha irmã, do que eu recebi, porque Deus falou comigo quando eu fiz a refeição logo após o jejum, porque eu comi rápido. Aí eu lembrei, parei assim, eu digo, Pai, mas eu não fiz a oração como deveria. O Senhor falou hoje comigo aqui, você acabou de falar. Não é que a compulsão vem de tal forma que a gente esquece quem nos deu o alimento. E é isso que o inimigo faz, porque eu tinha um irmão que minha mãe pegou um rapazinho para criar, pequenininho, mas ele foi para o lado das drogas e ele comia compulsivamente a madrugada toda. Comia, isso veio à minha memória quando você falando, não é? Veio à minha memória, nossa, como o inimigo é cruel, porque ele faz isso mesmo, faz as pessoas se voltarem para a comida, mesmo numa situação tão terrível como eles Tão ficam vulnerável, após né? a droga, tão vulnerável. Mas a comida tem sido realmente essa boca do inimigo para desfazer toda a santidade, a pureza e o relacionamento entre nós e o Pai. Verdade. E nós estamos sendo acordadas, acionadas para isso. Em nome de Ai, Jesus. eu glorifico ao Senhor, irmã. Estou muito emocionada com o que Deus fez hoje. Glória a Deus. Quantas pérolas Aleluia. foram lançadas para nós nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor e a sua vida, que Aleluia. você está ativando nós demais. Não Aleluia. temos palavras para agradecer. Muito obrigada, viu? Glória a Deus, irmã Clésia. Deus abençoe a sua vida. Tô vendo aqui a irmã Ana muito emocionada. Irmã Ana, você quer falar alguma coisa? Consegue? Não consegue? O Senhor já te libertou, viu, minha linda? Já te libertou, em nome de Jesus. E Ele traz a libertação para um propósito muito maior. Muito maior. Alguém mais quer abrir o microfone? Dilene abriu. Assim, eu nunca imaginei que a Bíblia ia trazer isso para nós, de falar de comida, porque eu nunca ouvi falar isso na minha vida, né? Essas revelações que você está trazendo para nós, eu nunca ouvi isso. Então, igual você falou mesmo, a igreja precisa. Hoje eu fico olhando as pessoas, tanta gente obesa que existe, tantos pastores obesos, tantas crianças obesas, né? E o que você falou, a gente vai ser curado para a gente curar. Eu creio que vai ser isso, né? Exatamente. Então, assim, gente, é muita Ó, nós vamos revelação. profetizar aqui, Dirlene. Você que tá aqui é a porta que vai levar o Emagreça com a Bíblia para tua igreja. Você que tá aqui é a porta que vai levar o Emagreça com a Bíblia para tua igreja. Amém? Você é a porta. Você vai levar esse projeto lá para tua igreja. E nós vamos fazer com cada igreja. Vai chegar um momento que vai ser só a igreja fazendo projeto, porque Deus quer ativar, minhas irmãs, não é por causa só da alimentação, não. Deus está ativando ministérios aqui, Deus está ativando legados. Eu e você precisamos deixar legado. Eu vou contar uma hora para vocês, hoje não dá tempo, mas eu vou contar para amanhã para vocês. Eu vou deixar aqui é, escrito o legado que Deus já me revelou através da minha filha. Em todo esse processo. A Lohana, que atende vocês, quando eu for embora, ela que vai continuar esse legado aqui. Sabe por quê? Porque o espinho dela também era comida. Ela eliminou 36 quilos. Vocês já viram a foto da Lohana do antes e depois dela? Já viram? Então, a Lohana, Lô, teve gente que não viu.
a sua foto. Coloca lá no grupo a sua foto do antes e depois para as meninas verem. E a Lohana, ela tá passando por um processo. Mas por que esse processo? A luta é grande? Por quê? A minha luta também é grande, a sua luta também é grande. Por quê? Porque o inimigo, ele não quer que a gente glorifique o nome do Senhor. Mas nós já estamos sendo vacinadas. A palavra tá nos trazendo vida, a palavra tá nos trazendo ânimo, tá nos trazendo renovo e tá nos ativando. Então, irmã Ana, fique em paz. Sua vitória já chegou. Eu tô vendo você muito emocionada aqui. Sua vitória já chegou. Hoje você está sendo revestida pelo poder do Espírito Santo, viu? Amém. É que assim, eu fiquei pensando, né? Acho que de todas aí, eu que preciso perder mais peso, né? Acho que no grupo eu sou a mais gorda, né? Então aí bate aquele desespero. Será que eu vou conseguir realmente, né? Você já Mas Deus conseguiu. me Você, fortalece, né? você já conseguiu. Sabe por É, quê? Sabe por quê? Você não é a mais gorda do grupo. Você é tão querida quanto nós pelo Senhor. Você não é isso que você está hoje. Isso que você está hoje é todas as feridas que o Senhor vai curar na sua vida. Isso que você está hoje é todas as emoções que o Senhor vai curar na tua vida. E você vai emagrecer com a cura espiritual do Senhor e Ele ativando você. Minha irmã, pode escrever isso que eu tô falando. Eu faço questão de acompanhar você. Quantos quilos você tá? eu tô com 123. Você quer chegar em quantos? Eu, tem que chegar nos 70, né? No médico, então são 50 e poucos quilos, né? Então Eu tenho nós vamos um e cinquenta estabelecer. e Nós vamos nove, né? estabelecer. Nós vamos Aí o estabelecer. médico é pelo menos 10 quilos agora, até o final do ano, né? Não sei. Não, Porque 10 quilos. eu Minha tenho irmã, 1,59. Então, 1,59 eu já tô no IMC, né? 43, né? Que é obesa mórbida, né? sim. Ó, a Jéssica tá Peso escrevendo aqui, ó. 59. A Jéssica tá escrevendo aqui pra mim. Ela tá com 140 quilos. Ela tá maior que você. Mas eu quero pegar vocês e caminhar com vocês. E eu garanto pra vocês, minhas irmãs, eu garanto pra vocês que até o final do ano, se vocês pegarem na mão do Emagreça com a Bíblia de verdade, até no final do ano, até no final do ano, já vai ter, se não conseguiu o seu objetivo, já vai estar perto de conseguir o seu objetivo. Você não vai emagrecer 10 quilos até o final do ano. Você vai emagrecer os 10 quilos na mentoria de 14 dias que você vai fazer do Emagreça com a Bíblia. Amém? 14 Amém. dias. 14 dias é até 10 quilos. Mas vai ser 10 quilos de peso, minha irmã, que tá na sua alma. Peso que precisa ser curado, que precisa ser tratado. Você é amada, minha irmã. Você é amada pelo Senhor. E você não sabe o valor que o Senhor depositou na sua vida. Mas Ele vai trazer esse esclarecimento na sua mente. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar um negócio. E vamos estar orando, né? Se levantássemos intercessoras, porque pra você ver, meu filho passou aqui agora e ouviu, né, a gente orando e ele riu, né? E porque eles não acreditam nisso. Eles acham que é a força, que a gente tem que ter vontade de emagrecer, e não é só a vontade, Sim, né? Então, a gente que sofre com isso, com essa compulsão, é muito difícil e as pessoas não acreditam nisso. Eles sim, falam assim, não, é só parar de comer, não é só assim, então tem que vir a revelação mesmo. sim, Então, quando a gente está orando uma pelas outras, né, porque a gente passa conflito dentro da casa da gente, eles não sim, parece que não acreditam na gente, né? sim. Então, Minha irmã Dirlene, não dê bola pro inimigo, tá? Não dê ouvido pro inimigo. Abençoa teu filho, fala, filho, eu te abençoo em nome de Jesus, e tudo que for ação do Satanás vai sair agora aqui da minha casa em nome de Jesus. Não, porque o que que o Satanás quer fazer? Quer fazer você tomar raiva do seu filho. Porque a gente fica com raiva da pessoa. Então você vai usar a tua voz profética aí dentro da tua casa. Filha, eu te abençoo em nome de Jesus. Você é meu filho amado. É a herança que o Senhor me deu. Eu te abençoo em nome de Jesus. E Satanás, cata tudo que é seu. Aqui você não governa mais. Aqui quem governa é o Senhor Jesus. Aqui é o Senhor Jesus que está na minha casa. Então nós precisamos ser mulher sábia que edifica a nossa casa. Vamos ser ativadas, minhas irmãs. Não vamos cair. Não dá marola pro inimigo.
Não dá. A nossa luta nós aprendemos lá no primeiro encontro. Não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas. Tira as pessoas da sua visão. Toda pessoa que vier te afrontar é o cão que tá querendo te tirar e te roubar a sua bênção. E ele vai usar pessoas, ele vai usar filhos, ele vai usar marido, ele vai usar. Ele usa até a gente que tá na presença de Deus, às vezes, se a gente não vigiar. Por que que a Bíblia fala assim, ó, vigiai e orai? E não fala primeiro orar e vigiar. É vigiar, a gente precisa vigiar o tempo todo. Porque se a gente não vigia e ora, a gente cai. Mas a gente precisa vigiar. Amém? Ó, a irmã Kaida escreveu aqui, ó. Esqueci de falar, desde que comecei a seguir a página do Insta, que aprendi a consagrar o meu prato e a minha mesa, que comecei em maio, já emagreci no total de 18 quilos para a graça e honra de Jesus. E o mesmo horário é o mesmo horário do... Kaira, que bênção, minha irmã. Louvado seja Deus. Olha só, minhas irmãs, o poder da palavra. Você tá entendendo que não é comida? É a palavra? E por isso que eu quero convidar vocês, todas vocês, para participar, colocar ali participar do Mesa Profética. O nosso Mesa Profética é o caminho da sua libertação, é a herança que você vai levar para sua vida do Emagreça com a Vida, com a Bíblia. E aí, quando você já for capaz de fazer o que eu tô fazendo ali no YouTube, aí você vai sair ali do Mesa Profética e vai fazer o seu. Amém? Glória a Deus. Amém? Deus quer usar você, minha irmã. Mas Deus vai usar você com você ministrando a palavra. A purificação e a santificação, ela só vem pelo poder da palavra. Não há outra forma. Não há outra forma. Por isso que o inimigo, ele nos tira tanto dos encontros. Ele nos tira tanto ali. Ele coloca, ele faz com a gente igual ele fez lá no Egito. Ele vai colocando tanto trabalho, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa pra gente fazer, que a gente perde o sentido de se encontrar com Deus. Mas conosco não vai acontecer isso, não. Nós estamos sendo levantadas, tá bom? Nós estamos sendo levantadas. Levantadas pelo Senhor. Eu tenho tanto testemunho para contar para vocês, eu tinha que ficar um dia inteiro para contar para vocês como tudo isso aconteceu. Cada vez que o Senhor vem trazendo. Vocês não fazem boleto, né? Eu perguntei sua filha, porque eu tenho dinheiro à vista. Eu não... Porque se eu passar no cartão, meu marido briga. Mas eu tenho dinheiro. Aí eu quero fazer, mas eu não tenho Pix. Não tem Mas o Pix? dinheiro à vista eu tenho. Ó, eu acho que o Gustavo da nossa equipe tá aqui. Eu vou perguntar, eu vou pedir para ele tomar providência para você, tá bom? Tá bom, tá bom. Então tá bom. Ou se não, você fala com a Lohana e a Lohana, ela te manda. Ah, não. Eu até falei com ela. Ela falou que A gente vai resolver pra você, tá bom? Mas cobra a gente, tá? Cobra a Lohana ali pra Lohana me cobrar, porque às vezes me mandam mensagem no privado, minhas irmãs, eu não consigo responder, é muita gente. Então eu não consigo responder, por isso que a gente faz os grupos, tá bom? E esses encontros, que assim eu consigo responder vocês, tá bom? Minhas irmãs, glória a Deus por isso, por nosso encontro. Amanhã nós vamos estar mais um dia aqui, espero vocês, tá bom? Se vocês não conseguirem estar presente, mas assista depois, porque esses encontros são tremendos, tá? Não deixe de assistir, não fica presa só no cardápio, o Senhor quer te dar muito mais que isso, tá bom? Quem fica preso só no cardápio tá recebendo nada do projeto, nada, nada, nada. Amém? Beijo grande pra vocês, fiquem na paz do Senhor e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe, vai dormir com essa unção do Espírito Santo aí. Deus abençoe.